Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glorioso São José, rogai por nós. São João Evangelista, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, pessoal. Estamos aqui novamente com mais uma aula do nosso curso de Introdução à Defesa da Vida. E nessa aula, que é uma das mais importantes, a gente gostaria então de apresentar uma mudança, que aconteceu drástica nas estratégias da cultura da morte, das pessoas que estavam promovendo, das pessoas que promovem, essa cultura de morte, como a gente já falou nas outras aulas, aquelas fundações, aquelas pessoas que estavam contribuindo e movimentando essa cultura. Houve uma grande mudança. Eles descobriram, então, uma maneira de você conseguir os objetivos, que eles estavam querendo, que nós temos impacto até hoje dessas coisas. Eles descobriram uma característica bastante importante, que é a necessidade de se alterar a estrutura social para que eles conseguissem alcançar aqueles objetivos que eles estavam querendo. Então, essencialmente falando, essa mudança de mentalidade para isso que eu acabei de falar, quando eles enxergaram a necessidade de você modificar a estrutura social, isso teve impactos e consequências drásticas. E é o que nós estamos vivendo hoje, que tem umas consequências bastante negativas e bastante ruins. E como que se deu, então, esse processo? Vocês lembram que naquela primeira fase, da cultura da morte, quando o John Rockefeller ele criou o Conselho Populacional, o que ele fez foi estudar, fazer estudos. Então ele reformulou os estudos de demografia, com o objetivo de você ter uma base de conhecimentos suficiente para que você pudesse argumentar com os governos dos países e com o público, enfim, com todas as coisas relacionadas, a necessidade de se ter planejamento familiar, de se instalar programas de planejamento familiar, para que pudesse, então, conter aquela explosão populacional que o mundo estava passando. Então, era necessário um controle da natalidade, um controle do crescimento da população, para evitar desastres maiores, consequências que eles viam como uma fome, uma pobreza gigantesca, problemas até internamente aos países, de bem-estar. Todos esses problemas gerariam, inclusive, um problema muito maior, que seria um desastre de uma guerra. Isso aí é inaceitável, eles não queriam uma coisa dessa. Mas tudo isso foi muito sem uma base realmente na verdade. Essas pessoas que em sua maioria eram pessoas de fundação, milionários, que tinham uma proeminência na sociedade, eles enxergaram que isso era um problema e que a melhor maneira de resolver esse possível problema populacional era então fornecer planejamento familiar. Você contendo o crescimento, você diminui as consequências desse crescimento. Há que se questionar a verdade sobre isso. E, inclusive, não houve investimento nos pontos de vista contrários a essa teoria, tanto quanto foram os investimentos nos estudos demográficos que justificavam que, de fato, haveria um problema por causa do crescimento populacional. E nós vivemos essas consequências até hoje. As teorias ambientalistas, as teorias de guerra,
as teorias que trazem todo um arrazoado de problemas devido ao excesso de pessoas, né, a poluição, a fome, tudo isso justifica-se com a questão do crescimento. Quando, na verdade, né, a gente pode perceber que investir em uma distribuição melhor da riqueza, em desenvolvimento, né, em maneiras melhores de você fornecer o bem-estar para as pessoas, tende a diminuir as consequências dessa problemática que até então eles atribuíram para o problema do crescimento populacional. Quando então o John Rockefeller começou a segunda etapa do Conselho Populacional, eles instalaram os programas no mundo inteiro. E aí foi toda aquela década de 60, onde eu comentei que surgiu os meios contraceptivos mais eficientes, né? A pílula do dia seguinte, a pílula anticoncepcional, né? O DIU, o próprio aparelhos que faziam aborto, esterilização. Então eles começaram a implantar isso no mundo todo, e aí a mentalidade da contracepção passou a ficar bastante já aceita na sociedade. E deveria ser assim, deveria ter esse passo do planejamento familiar para que nessa segunda estratégia que a cultura da morte ganhou, essa da mudança da mentalidade, precisava então da implantação desses programas de planejamento, da mentalidade contraceptiva, para que isso pudesse ganhar força, porque necessitava de uma alteração do modo como a sociedade se comportava. Então, quando você traz a contracepção e modifica as pessoas que até então via isso tudo como muito imoral, e você força as pessoas a começarem a usar tudo isso, você já começa a alterar, de uma certa maneira, a estrutura da sociedade, né? E da mesma forma foi necessário então um planejamento familiar para que o aborto começasse a ganhar força. E foi exatamente depois, no final da década de 60, quando tudo já estava bastante estabelecido, quando eles já tinham conseguido promover o planejamento familiar lá nos Estados Unidos e também em vários programas internacionalmente falando, foi quando começou então uma grande pressão para que o aborto começasse a passar nos Estados Unidos, nos estados, até que em 73, no começo da década de 70, então, o aborto passou a ser legalizado nos Estados Unidos inteiro através de um ato de ativismo judicial, né? Mas foi necessário todo esse processo, em primeiro lugar. E aí a gente viu que uma terceira fase do Conselho Populacional foi justamente fazer um lobby no governo dos Estados Unidos para que o governo reconhecesse, então, o problema do crescimento como um problema interno gravíssimo. E aí os Estados Unidos entrou, então, ativamente na promoção do planejamento familiar, internamente e externamente. Tanto que ele colocou aquela agência deles, a USAID, para financiar programas de planejamento familiar no mundo inteiro, que basicamente era DIU, esterilização, aborto. Eles inventaram um aparelho que fazia aborto, né, manualmente, a pílula do dia seguinte. Tudo isso começou nessa fase, como a gente falou na aula passada. E aí, à medida que a década de 60 foi encaminhando, aconteceu que as pessoas, né, os sociólogos que já vinham estudando a sociedade, a questão do crescimento populacional, a demografia, a estrutura social, começaram a formular, então, uma teoria, teorias que não viam somente o planejamento familiar como sendo uma estratégia adequada para alcançar os objetivos que o pessoal do movimento populacional queria. E isso ganhou uma força muito grande quando um demógrafo, né, um sociólogo, que foi inclusive um dos fundadores do Conselho Populacional, que fazia parte, né, dos estudos da Fundação Rockefeller de Sociologia, desde o início da primeira metade do século XX, ele apareceu com um artigo numa revista bastante proeminente até hoje, né, muito importante, né, a revista Science. Ele colocou um artigo em 1967 criticando o que até então se via como
planejamento familiar. Então, esse documento se chamava, esse artigo se chamava Política Populacional. Os programas atuais terão sucesso? Um sociólogo chamado Kingsley Davis. E basicamente, o que ele dizia nesse artigo era o seguinte: aquilo que as pessoas até hoje estão trabalhando, que é o fornecimento do planejamento familiar, que nada mais é um eufemismo para métodos de contracepção, na verdade, não alcança e não vai alcançar os objetivos que essas pessoas estão querendo, que é a estabilização do crescimento populacional. E por que isso vai acontecer? Porque hoje nós vivemos, e todo mundo percebe isso claramente, isso ele estava falando ali no final da década de 60, né? Todas as pessoas percebem que para o movimento populacional, né, que dá o planejamento familiar, a mulher problema, né, é aquela que aceita todos os filhos, quantos Deus quiser ou quantos vier. Se o movimento populacional conseguiu fazer com que essa mulher limitasse, aquilo já era um sucesso, ou seja, antigamente elas achavam que poderia vir todos. Aí o planejamento familiar mostra para elas que ela não precisa de ter todos, ela pode ter 5, 6, ela pode ter a possibilidade de controlar quantos. Isso para o movimento populacional já estava sendo positivo. E o Kingsley Davis então critica isso, ele fala, não, mas isso está errado, porque qualquer crescimento é ruim para estabilizar, né? Chegar a um crescimento zero. Então, nesse sentido, eles não vão conseguir alcançar o objetivo que eles querem, porque vai chegar um determinado momento que, por mais que eles forneçam pílula, DIU, esterilização, elas não vão querer, ou elas vão parar de usar o método porque uma hora elas querem ser mães mesmo. As mulheres desejam ser mães. Então, isso não vai funcionar. O que é necessário, de fato, e é aqui que entra, então, a visualização da necessidade que ele percebeu, de você alterar a motivação das mulheres em querer ter filhos. Porque até então as mulheres queriam ser mãe, queriam ter família, queriam casar. A sociedade é assim. Mas ele falava, então a gente precisa mudar isso, precisa de alterar a estrutura da sociedade, porque a estrutura que a sociedade tem hoje faz com que as mulheres queiram isso. Então nós precisamos de desmotivá-las a querer ter filhos. E aí ele dá as sugestões então do que fazer para desmotivar as mulheres a quererem ter filhos. E aí ele diz o seguinte: as mudanças suficientemente básicas então para você modificar a motivação das mulheres de quererem ter filhos você precisa de mudar a estrutura da família, você precisa de mudar o papel que as mulheres têm hoje na sociedade, e você precisa alterar também as normas sociais, as normas sexuais. Ou seja, quando ele coloca então essa questão de você modificar a estrutura da família, ele diz, é óbvio que para você chegar a alcançar aquele controle de natalidade que o movimento populacional deseja, você precisa alterar a estrutura da família. Modificações na família necessárias, porque é na família que nascem as crianças. Então, o que uma modificação suficiente nessa questão da família é você alterar a complementariedade dos papéis entre o homem e a mulher. Então ele disse que o que era preciso fazer era você modificar essa relação complementar, homem e mulher dentro da família, que eles estão complementares um ao outro. Então essa ideia que o Kingsley Davis trouxe era a base do que veio a ser então a ideologia de gênero. Porque o que é a ideologia de gênero? A ideologia de gênero é exatamente que não há papéis, não há gênero, é tudo construído. Bom, se não há gênero, se não há papel de homem, se não há mulher, então não há família. Né? Então, você desestrutura completamente uma sociedade que até então enxergava essas coisas de uma forma muito natural. E isso começou a ser promovido de tal forma que as pessoas nem foram percebendo. E o gênero começou a crescer cada vez mais. Então, quando ele diz para poder alterar o papel das mulheres,
estava aqui então lançada a ideia de que você precisava emancipar a mulher. Porque a mulher então se sentia confortável em ter sua família, em ter seus filhos, em cuidar das crianças, em educá-las. Né? Isso era bastante natural. Então, não, essa estrutura social tem que acabar. O que nós temos que fazer? Tirar a mulher de casa. Vamos fomentar o direito delas de trabalhar, de colocá-las no mercado de trabalho. Né? Inclusive, eles faziam muita propaganda na televisão, colocavam a mulher toda desmantelada dentro de casa e uma outra toda glamurosa, rica. E aí, o que você quer ser? Né? Então, eles começavam a modificar a mentalidade e a estrutura social justamente para emancipar as mulheres. E nesse conceito da emancipação é que surge, então, os direitos sexuais e reprodutivos, que é essa segunda estratégia que começou a crescer em toda a década de 90 e foi promovido abundantemente. E, obviamente, junto com os direitos sexuais e reprodutivos, aparece a questão mais fortemente do gênero durante a década de 90, que a gente está vivendo até hoje. E quando ele fala para alterar as normas sociais, as normas sexuais, então, é quando você vê que você precisa mostrar para as pessoas que até então via que o relacionamento sexual era para você ter uma família, para se criar os filhos, para se ter filhos, era para você ter um bem-estar dentro da família. Não, isso precisa ser quebrado. O relacionamento sexual é para ter prazer, é para você se autossatisfazer. Então começou a alterar as normas sexuais então vigentes. E vocês percebam que isso é a realidade que nós vivemos hoje. Né? É exatamente o que foi vivido hoje, que foi totalmente desestruturado a partir da década de 70, né? E que é o que cada vez mais se destrói hoje. Então, essa ideia ela teve uma certa crítica quando ela apareceu em 67. Mas logo depois, o próprio John Rockefeller, no ano de 1974, aconselhado por uma outra socióloga chamada Adrienne Germain, uma feminista, né, que tinha sido aluna do Kingsley Davis, ela conseguiu convencer o John Rockefeller dessas ideias. E o John Rockefeller, então, muda completamente a estratégia. Ele percebe exatamente que aquele movimento de planejamento familiar não surtiria mais os efeitos que ele queria alcançar do controle da natalidade e começa, então, a fomentar toda essa estratégia da mudança social, da emancipação das mulheres, dos direitos femininos. E aí começa, então, todo um crescimento absurdo do movimento feminista, porque aí todas as fundações começam, então, a financiar o movimento feminista, porque exatamente tudo aquilo que eles estavam precisando, o movimento feminista poderia alcançar, né? Então, aquele movimento a favor da emancipação da mulher, de tirar ela de casa, dela poder controlar a natalidade, dela poder ter as suas relações sexuais só para o seu prazer, e você desconstruir mesmo toda a feminilidade, toda a questão da mulher, da maternidade, você tirar isso da sociedade. Então começou a crescer bastante o movimento feminista, financiado por essas fundações. Então, aí em 1974 acontece então uma grande conferência chamada Conferência de Bucareste sobre a questão populacional. Foi a primeira grande conferência mundial promovida pela ONU. E é então que o Rockefeller faz esse discurso que precisaria dessa mudança. Houve um certo desconforto com as pessoas que estavam movimentando o planejamento familiar ainda na mentalidade médica, né, de fornecer pílula e medicamentos, mas não teve jeito. Logo depois as pessoas começaram a perceber que precisava ser assim. Então começou assim essa nova estratégia da alteração proposital da estrutura social. E o Rockefeller, então, ele morre em 78 devido a um acidente de carro. Mas ele já tinha conseguido convencer o Conselho Populacional e a própria Fundação Rockefeller a trabalhar com isso. E aí, logo depois também a Fundação Ford entra com força total. E a Fundação Ford era onde trabalhava a Adrienne Germain. Né? E na década de 80, a Fundação Ford então consegue criar um cronograma, um programa para que se trabalhasse com essa questão então dos direitos sexuais e reprodutivos durante toda a década de 90. E aí no final da década de 80, a Fundação Ford então lança mesmo um programa chamado
Saúde reprodutiva, uma estratégia para os anos 90. E essa estratégia, ela estabelece exatamente o conceito de direitos sexuais e reprodutivos, como que deveria ser trabalhado isso, e é onde ela abre esse programa para outras fundações, e toda a década de 90 então começa a se forçar muito na promoção dos direitos sexuais e reprodutivos. E aí na década de 90 acontecem grandes duas conferências promovidas pela ONU, a Conferência de Pequim e a Conferência do Cairo. Né? Em 94, na Conferência de Pequim, é uma conferência sobre as mulheres, Em 94, a Conferência do Cairo é sobre população também. E nessa conferência é onde entra e é definido, inclusive, no documento final, o conceito de direitos sexuais e reprodutivos, e eles seguem exatamente o cronograma que a Fundação Ford escreveu no seu programa da década de 90. Então, logo que começou, depois de 74, essa mudança de mentalidade, a promoção da alteração da estrutura social, da motivação das mulheres em querer ter família, querer ter filhos, de destruir a estrutura familiar, de alterar as normas sexuais, de modificar a complementariedade do papel entre homens e mulheres, papel, né, dentro da família. Uma consequência que veio logo na sequência disso foi realmente a captação da ONU para a promoção dessas coisas. E aí a ONU entrou, então, com tudo na promoção dessas estratégias. E aí na década de 90, quando surgiu a primeira conferência em 94 sobre a população, essa conferência ela foi inundada por organizações feministas financiadas por essas fundações, que estabeleceram então essa estratégia de fornecer, de fomentar a questão dos direitos sexuais e reprodutivos, que ia fazer todo esse processo de desconstrução, né, durante toda a década de 90. E na outra conferência em 95, que é a Conferência sobre as Mulheres, em Pequim, o conceito de gênero então aparece com força total. E aí a ideologia de gênero começa a ser promovida junto com a estratégia dos direitos sexuais e reprodutivos, que é o que a gente está vendo hoje. Então, provavelmente, muito de nós já está vendo, assim, de uma maneira bastante evidente como a questão do gênero está permeando em todos os nossos lugares. Quem nunca viu, quem não ainda se deparou com aquela questão da língua, né? A linguagem neutra, de usar o X, né? O todes, o todes. Isso tudo faz parte desse processo de realmente desconstruir essa questão da estrutura social. O pessoal enxergou a necessidade de fazer isso. Né? E infelizmente, como todos nós não estamos preparados para entender o que está acontecendo, para fazer frente a isso, a gente vai sendo engolido, sem perceber. Porque a ideologia, ela aparece com uma cara razoavelmente positiva. E a gente percebe, como por exemplo no caso do gênero, é a defesa das minorias, no caso dos direitos sexuais e reprodutivos, é a defesa dos direitos das mulheres. Bom, quem não quer defender o direito das mulheres? Só que por trás dessa estratégia está todo um processo de realmente você desconstruir a essência da mulher, a essência da maternidade, a essência da família. Então, infelizmente, essas coisas começaram a crescer cada vez mais. E, obviamente, nessa estratégia, então, o aborto entra com força total, porque o aborto já não era mais visto como já não era mais usado como uma argumentação para que você controlasse a natalidade. Era a necessidade de você fornecer direito para a mulher. A mulher deve ter o direito sobre o seu corpo, né? O meu corpo, minhas regras. Né? Ela tem esse direito sexual, ela tem o direito de se reproduzir. Ora, se ela tem o direito de reproduzir e ela ficou grávida sem ela querer, então ela tem o direito de fazer o aborto. Então você vê que toda essa estratégia começou a fomentar na década de 90. Em 96 a ONU fez uma outra conferência meio que a portas fechadas, com organizações feministas, onde eles traçaram então um plano, onde eles forneceriam, como eles fariam, para usar os meios, né, as agências da ONU, para você então implantar o aborto no mundo inteiro usando essa ideia de direitos sexuais e reprodutivos. Então, tudo isso foi o que aconteceu nessa segunda estratégia da cultura da morte. E é o que nós vivemos hoje, cada vez de uma forma mais forçada, com bastante investimento com essas pessoas que
perceberam a necessidade de você mudar mesmo as instituições, né, como a instituição familiar, a estrutura da sociedade, para ela se mudar, para ela se comportar mesmo, para ela ter uma nova ordem, para ela realmente mudar de como ela sempre foi, porque era preciso fazer isso. E eles financiaram, obviamente, a dissidência dentro da igreja, apoiando os progressistas, começaram a fazer grandes ataques midiáticos, né, para modificar o pensamento das pessoas. E exatamente tudo isso é o que nós estamos vivendo hoje. Então é muito importante a gente conhecer isso, ler esses documentos que eu comentei para vocês, o livro de Segundas Intenções, onde fala sobre essas coisas, esses dois documentos que eu comentei, o documento da Fundação Ford e o artigo do Kingsley Davis na Science, para a gente perceber o que eles queriam fazer e como eles estão fazendo mesmo, com o investimento dos seus recursos para isso. Então, as organizações feministas, elas não têm dinheiro para fazer essas coisas. A gente percebe que por trás de todos esses casos midiáticos, né, de casos de aborto, de casos de gênero, que tem organizações feministas, por trás delas tem alguma fundação que está investindo bastante dinheiro para elas fazerem o que elas querem. Exatamente, não é o que elas querem, é o que elas acham que querem, porque isso é útil para aqueles que estão as financiando, né? Então, eles financiaram, por exemplo, a Católicas pelo Direito de Decidir, que é uma organização feminista, que a própria Frances Kinsey, que está à frente dessa organização, na conferência de 94 sobre população, ela fala, bom, eles colocaram nós aqui, agora nós fazemos parte do jogo, nós, o movimento feminista, nossas organizações. Mas não parece que eles estão fazendo isso por causa das mulheres. Parece que tem alguma outra coisa por trás que ainda é o desejo deles com relação à contenção do crescimento populacional. E de fato era isso mesmo, é isso que acontece, né? Sempre tem um objetivo por trás que infelizmente se aproveita dessas pessoas e desconstrói cada vez mais a nossa sociedade, a base da sociedade, que é a família, né? Essa relação entre o homem e a mulher, que o gênero destrói facilmente. Então o gênero está sendo cada vez mais implantado. Quando você usa linguagem neutra, exatamente para falar que não existe homem, não existe mulher. Então, se não existe isso, a família se torna cada vez mais uma coisa que não existe, né? Então, essa é a segunda estratégia que, infelizmente, está cada vez mais, né, visível na nossa sociedade. Então, é importante a gente entender, buscar compreender melhor isso e saber o que está acontecendo para poder ajudar a informar as pessoas, a mostrar, apontar esses erros. Não é assim, está errado, é assim, isso é financiado, a gente precisa de entender a verdade das coisas. Então, eu fico por aqui. Essa era as informações que eu queria passar sobre essa segunda estratégia da cultura da morte. Espero que tenha sido útil para todos. Muito obrigado e até a próxima aula. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.